dia finalmente chegou, o primeiro vídeo de marmitas aqui do canal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa, para te inspirar na cozinha, para descomplicar a sua vida na cozinha, para você comer mais vegetais, usar o que tem na geladeira e evitar o desperdício. Uma coisa que ajuda muito a gente na cozinha a economizar, fazer compras mais acertadas, usar aqueles vegetais que tem na geladeira, né? Burlar aquela preguiça de cozinhar e pedir o delivery, é organização e otimização do tempo. E é por isso que eu resolvi fazer esse primeiro vídeo de uma série de vídeos de marmita que eu vou fazer se vocês gostarem desse vídeo. Então, se vocês quiserem mais vídeos de marmita, já chega dando like nesse vídeo, já chega comentando, que é pra eu saber que vocês querem mais vídeos desse tipo, até porque vídeos de marmita dá bastante trabalho pra gravar. Eu tive que pensar em tudo pra otimizar tempo, processo, tem até uma colinha aqui com tudo, todos os passos, todos os pratos que a gente vai fazer. E nesse primeiro vídeo, a gente vai usar dois ingredientes como base, que é o frango, e aí que eu tenho peito de frango e grão de bico, que eu já deixei de molho, porque as leguminosas é importante a gente deixar de molho de um dia pro outro, então deixei de molho ontem à noite e hoje a gente vai cozinhar. E mesmo usando só esses dois ingredientes como base, claro que vão ter os vegetais depois, a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, minha colinha, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pratos diferentes. Cada um deles vai ser para duas pessoas, porque são duas pessoas aqui em casa, e aí eu vou fazer considerando duas porções, ou seja, vai equivaler a 4 porções no total, para duas pessoas e considerando duas refeições para duas pessoas. Deu para entender, né? Vai cobrir almoço e jantar para a semana inteira. Eu ainda vou te dar umas dicas caso você não queira comer duas vezes exatamente o mesmo prato, mas vai servir de uma forma diferente. Então são várias dicas nesse vídeo, um vídeo completão para você otimizar o tempo. Pensei em pratos que duram bem na geladeira, você precisa levar para o trabalho, para a faculdade, para o colégio. E aqui eu vou fazer o passo a passo de acordo com o que vai economizar tempo, fazendo as coisas simultaneamente. Então, pra gente saber o que a gente vai fazer, porque durante o vídeo talvez não fique tão claro qual vai ser o resultado final, eu vou falar aqui os pratos que a gente vai fazer. Um ensopado de grão de bico da Turquia, Labi Labi. Tajin Jaban, que é como se fosse uma fritata de grão de bico com batata. Um frango com brócolis em uma panela só, que é um prato chinês. Eu vou usar o mesmo tempero desse frango e a gente vai aproveitar para fazer um chow mein, como se fosse a versão chinesa, que deu origem ao yakisoba. A gente vai usar outros vegetais, mas a marinada do frango vai ser exatamente igual e a gente vai aproveitar e vai fazer os dois na mesma frigideira. Um ahi de galinha, que é como se fosse um frango cremoso peruano. Então, se você quer aprender a fazer 5 marmitas diferentes para a semana toda, com ingredientes simples, fáceis, acessíveis, saborosas e diferentes, já sabe. Separa 2 horinhas da sua semana, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Vocês vão me deixar colar de vez em quando, né? Eu fiz todo o passo a passo aqui para otimizar o tempo e garantir que essa marmita vai sair em 2 horas. Porque eu vou demorar muito mais, porque eu tô gravando, eu gravo sozinha, aí toda hora eu fico mudando a câmera de lugar. Eu até pensei em cronometrar, e aí eu ia pausando quando eu fosse mudar a câmera. Mas eu acho que não daria certo, não seria justo. Se vocês seguirem esse passo a passo aqui, em 2 horas a gente consegue fazer essas marmitas. A primeira coisa que eu vou fazer é já escorrer esse grão de bico. O grão de bico eu vou usar para 2 preparos. Então aqui eu tenho 2 xícaras do grão de bico antes de deixar de molho. Vou usar a panela de pressão para ser mais rápido. Se você preferir, você pode usar o grão de bico enlatado ou o grão de bico já cozido, que vende pronto, não tem problema nenhum, não é um alimento ultraprocessado e você pode encaixar na sua alimentação. Por que eu resolvi cozinhar o grão de bico? Porque eu vou aproveitar e já vou cozinhar junto com o grão de bico o frango que eu vou usar para fazer o frango desfiado. O frango vai cozinhar mais rápido também, por cozinhar na pressão. Eu sujo uma coisa só e aí depois eu vou usar esse caldo que já vai ter todos os nutrientes ali do grão de bico e do frango para fazer outra preparação. E o frango desfiado a gente vai usar tanto no ahi de galinha, que ele é o ingrediente principal, e eu vou colocar um pouquinho de frango desfiado também na fritata de grão de bico com batata. Então eu vou colocar 3 peitos de frango. Quando eu cozinho grão de bico ou feijão, que eu vou usar como base para vários pratos diferentes, eu gosto de cozinhar sem tempero, eu não coloco nem sal. Eu coloco só os aromáticos ali para dar um sabor no caldo e aí depois eu coloco os temperos na hora que eu vou preparar cada prato, porque assim fica mais neutro para eu conseguir usar em pratos diferentes. Mas não se preocupa, porque depois a gente vai colocar bastante tempero no grão de bico, no frango, então não vai ficar sem sabor. E aí para dar um sabor naquele caldo, eu vou colocar uma cenoura pequena mesmo.
E vou aproveitar que eu já tinha esse alho poró aqui fazendo aniversário na geladeira e vou colocar um pedaço dele assim mesmo, só pra dar sabor, porque essa folha é bem aromática. 2 folhinhas de louro, coloco água só até cobrir tudo isso aqui. E vou colocar pra cozinhar por 15 minutos, que vai ser suficiente pra cozinhar o frango e o grão de bico, porque eu deixei o grão de bico de molho, então ele também cozinha mais rápido. Agora o próximo passo é a marinada do frango, que vai ser usado tanto no frango com brócolis quanto no chow mein. Só que como quando eu coloco o frango aqui eu tenho que lavar a tábua e eu quero cortar o alho e o gengibre que vão nessa marinada, eu já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa e eu vou cortar cebola, o alho e o gengibre, porque a cebola e o alho, elas vão ser a base para quase todos os pratos. Então eu já vou cortar toda a cebola e todo o alho que eu vou usar em todos os pratos. Assim depois eu posso cortar aqui o frango e aí eu lavo a tábua, porque depois a gente vai cortar os outros vegetais mais pra frente. Peguei aqui um potinho pra fazer de lixinho, que facilita a vida também quando a gente tá cozinhando e cortando muita coisa. Não fica fazendo um monte de bagunça. E aí pra esses pratos que eu vou fazer, eu vou cortar 3 cebolas e mais ou menos uns 10 dentes de alho. A cebola ela vai em quase todos os pratos, ela só não vai no frango com brócolis e acho que no frango com brócolis só, que eu não vou usar cebola. Então eu vou cortar 3, que foi mais ou menos os cálculos que eu fiz, mas não tem uma quantidade certinha não. E eu vou cortar tudo em meias luas, porque nesses pratos eu acho legal ter a textura da cebola. E aí assim também não preciso ficar pensando, eu vou cortar tantas em cubinhos, tantas em meias luas, não. Acho que meias luas funciona bem para todos os pratos. E aí se você preferir, se você não gosta muito, por exemplo, da textura da cebola, aí você pode cortar em cubinhos. Você pode cortar tudo em cubinhos. E aí o alho eu vou cortar em cubinhos. Se você quiser colocar no processador, achar mais fácil, que é uma quantidade maiorzinha, pode colocar. Eu sinceramente tenho mais preguiça de lavar o processador do que de cortar o alho. Eu só não gosto de cortar o alho muito pequenininho, né? Tipo esse daqui. Eu até vi um meme outro dia muito engraçado, falando que era assim, eu no final do mês. E aí era a pessoa cortando um monte de dente de alho pequenininho, porque eu sou assim, eu pego os dentes de alho grandes, aí quando chega no final que não tem mais alho, aí sobrando todos os dentes de alho pequenininhos. Mas é a vida, né? O gengibre eu só vou usar mesmo na marinada do frango, então eu só vou cortar um pedacinho, aí eu vou descascar aqui com a colher para ficar mais fácil, e aí eu já vou ralar direto aqui. Você também poderia picar pequenininho, mas nesse caso eu acho mais fácil ralar, ele também mistura melhor ali na marinada. Se você não tiver gengibre fresco, você também pode usar gengibre em pó. Eu mesma muitas vezes gosto de usar o gengibre em pó pela praticidade e porque é uma coisa que não estraga, né? Toda a base para os nossos refogados já está cortada, então agora eu vou cortar o frango em cubinhos. O frango, tanto pro frango com brócolis quanto pro chow mein, ele vai cortado em cubinhos. E eu já vou deixar ele em cubinhos na marinada, porque assim ele pega mais sabor e fica mais prático ali, que depois a gente já vai refogar ele direto na frigideira. E aí agora para a marinada desse frango, a gente vai usar shoyu. Eu coloco mais ou menos até cobrir aqui o frango. O gengibre ralado, alho. Vou usar também mais ou menos uma colher de chá de mel. Você pode colocar açúcar mascavo também, mas eu gosto mais de usar o mel. Nessas marinadas ou nesses molhos à base de shoyu, é comum ter sempre um pouquinho de açúcar ou de mel para dar uma equilibrada, porque o shoyu é bem salgado, né? E aí eu nem vou colocar sal nessa marinada. Por último, eu vou colocar um pouquinho de chili em flocos. Pode usar pimenta calabresa, pimenta caiena. É opcional se não quiser usar também, se você não gostar de coisa muito picante. Mas eu gosto de trazer um picantezinho, também ajuda a quebrar um pouco a intensidade do shoyu. E tá pronta a marinada do frango. Também tem outros ingredientes que você poderia colocar. Você poderia colocar um pouquinho de molho de peixe ou molho de ostra, que também é comum no yakisoba, por exemplo. Você poderia colocar também um pouquinho de óleo de gergelim aqui na marinada. Mas eu quis fazer mais simples, com ingredientes mais acessíveis, mais fáceis de encontrar. E eu deixei a marinada cobrindo aqui o frango, não só para ele pegar bastante sabor, mas também porque depois a gente vai tirar esse frango daqui, vai dourar na frigideira. Mas o líquido que sobrar aqui, a gente não vai desperdiçar. Uma parte a gente vai usar para fazer um molho, a gente vai engrossar com um pouquinho de amido, vai fazer um molho pro frango com brócolis. E a outra parte a gente vai jogar ali para fazer um molhinho, dar mais sabor pro chow mein. Agora o próximo passo é a gente fazer o arroz, que vai servir de acompanhamento tanto pro rei de galinha quanto pro frango com brócolis.
E vamos cozinhar também 2 ovos que vão servir de acompanhamento para o arroz de galinha. Normalmente o arroz de galinha, ele é servido com arroz, batata, nesse caso eu não vou usar batata porque já tem o arroz, vou colocar uma saladinha e ovo cozido. Mas esse vai ser só a forma como a gente vai servir em um dos dias. E aí no outro dia eu vou usar o arroz de galinha como recheio de marepa pra gente fazer como se fosse um lanchinho. E aí eu cozinho por mais ou menos uns 8 minutos, que é pra eles ficarem com a gema ainda um pouquinho mole. Vou colocar um pouquinho de azeite, vou colocar o alho. E eu já falei aqui que quando eu refogo assim só o alho, eu coloco o alho no azeite ainda frio, porque o alho queima muito rápido. Então eu coloco ele no azeite frio, aí eu ligo aqui, deixo esquentar e só deixo ele dar uma perfumada e aí eu já coloco o arroz. Inclusive eu sou uma pessoa, normalmente, de arroz com cebola e alho. Mas eu não sei porquê, nos últimos tempos, eu tenho feito o arroz só com alho e eu tenho gostado. Eu não sei, às vezes eu cismo com umas coisas. E assim também deu menos trabalho, porque aí eu não precisei cortar a cebola em cubinhos específicos para colocar no arroz, então vou fazer só com alho. O azeite já esquentou, o alho já começou a perfumar e eu já posso colocar o arroz. Eu calculo normalmente, quando o arroz é usado como acompanhamento, eu calculo 1/4 de xícara de arroz por pessoa, cru, antes de cozinhar. O arroz basicamente vai ser usado em 3 refeições para 2 pessoas. Então ele vai ser usado no frango com brócolis 2 vezes e no arroz de galinha 1 vez, porque a outra a gente vai servir dentro da arepa. Então isso significa 1/4 de xícara vezes 2 vezes 3 refeições, o que dá 1,5 xícaras de arroz, que é o que eu tenho aqui. E aí eu deixo o arroz dar uma refogada aqui, junto com o alho, assim todos os grãos vão sendo envolvidos com o azeite e aí eu não preciso ficar lavando o arroz, porque isso garante que o arroz vai ficar soltinho. Pra ser sincera, normalmente eu não meço a quantidade de água não. Eu coloco água até ficar um dedo acima do nível do arroz, aí eu deixo ferver. Quando começar a ferver, eu tampo, deixo a tampa entreaberta para ir escapando o vapor. E aí conforme eu vou fazendo, eu vou provando, vou vendo se precisa colocar mais água ou não. Eu acho mais prático fazer assim. Já lavei a tábua e a faca e agora eu vou cortar as batatas para fazer a nossa fritata de grão de bico. Eu vou fazer a fritata nesse pote aqui, que é de vidro, e ele pode ir ao forno, porque a fritata a gente vai fazer no forno, é bem prática. E esse pote fica certinho para 4 porções, que eu ainda vou servir com uma saladinha. E aqui ainda vai entrar, além da batata, o grão de bico, os ovos, cebola, e ainda vou colocar um pouquinho de frango desfiado, que é opcional, mas eu gosto de colocar para deixar mais completão para uma refeição. Então, esse tamanho de pote é o ideal, e aí eu vou usar 2 batatas, que estão relativamente pequenas aqui. Começou a ferver, vou abaixar o fogo e vou tampar, e aí eu deixo a tampa entreaberta para sair o vapor. E aí a batata eu vou cortar em cubos pequenos. Já deu o tempo dos ovos aqui, então eu vou escorrer, também já tá quase dando tempo do grão de bico, faltam 2 minutos. Eu escorro, passo em água fria e eu já vou descascar. Mas antes já vou dar uma olhada aqui no arroz para ver como é que ele tá. E como eu não vou usar esses ovos em nenhuma preparação, vou colocar eles direto ali como acompanhamento do arroz de galinha, eu não vou cortar, eu vou cortar só na hora de comer. Porque os ovos cozidos assim, eles duram mais ou menos uns 3 dias na geladeira. Então eu mantenho eles assim, corto só na hora de comer, e aí essa marmita vai ser na verdade a primeira que eu vou comer. Então se você tiver alguma marmita que tenha ovos, ou se você quiser deixar o ovo cozido na geladeira, às vezes para um lanchinho, é super prático, mas no máximo 3 dias, e aí tenta consumir logo essas marmitas que têm ovos para evitar algum problema. Já tá quase dando o tempo do arroz, também já deu o tempo do grão de bico. E antes de tirar o grão de bico e o frango dali, eu vou aproveitar e já vou tirar aqui as coisas que eu não preciso para abrir um espaço aqui na bancada. Vou reservar aqui o frango. Olha como ele já tá bem desmanchando. E aí eu vou escorrer isso aqui, mas eu vou reservar o líquido, porque esse líquido a gente vai usar como um caldo para cozinhar depois outras coisas. Já deu aqui também o tempo do arroz e olha só como ele fica bem soltinho. Então eu também já vou reservar e tirar ele daqui. Para otimizar o tempo, a gente vai preparar a nossa fritada de batata com grão de bico, que aí ela vai para o forno enquanto a gente prepara o resto. O azeite esquentou e eu vou colocar as batatas, porque elas precisam de um tempo aqui para dourarem nesse azeite e para ficarem macias também. Enquanto eu deixo as batatas dourarem e ficarem macias aqui no azeite, eu já vou desfiar o frango.
Eu desfio com garfo mesmo, gente. Eu sei que tem gente que fica batendo na panela de pressão. Eu, até antigamente, desfiava no processador. Mas, além da preguiça de lavar o processador, que é maior do que desfiar o frango no garfo, no processador ele fica muito pequenininho, né? Às vezes ele vira meio que uma pastinha, não fica tão legal. Assim no garfo eu acho melhor porque ele ainda fica com uma textura. E como ele tá bem macio, é bem tranquilo desfiar no garfo. Agora aqui eu já vou bater 2 ovos. Vou colocar um pouquinho do frango desfiado, um pouquinho de sal e pimenta do reino. E vou colocar mais um ovo. Acho que 2 vai ser pouco pro tamanho daquele pote ali. As batatas já estão bem douradas e estão macias também, ó. Consigo espetar facilmente com o garfo. Lembrando que elas ainda vão pro forno, então não precisa ficar muito mole. Então eu já vou transferir aqui pro pote onde eu vou assar a frittata. Aqui na mesma frigideira vou colocar a cebola. Deixa a cebola dar uma dourada e eu já vou colocar grão de bico. Vou temperar com sal, cúrcuma e um pouquinho de cominho. E aí eu vou dando uma amassada aqui no grão de bico. Não precisa virar uma pastinha, mas é só pra ele ficar com uma consistência melhor ali misturado nos ovos, sabe? E já vou colocar ali também um pouquinho de coentro picado. É opcional, mas é só pra trazer um frescor. Já vou colocar aqui por cima das batatas, os ovos. E vai pro forno 180 graus. Eu esqueci de pré-aquecer o forno, mas tudo bem, vai dar tudo certo. E aí eu vou deixar até ela firmar, ficar com uma consistência mesmo de omelete. Acredito que uns 20 minutos, meia hora, mas aí eu vou olhando e aí ela vai formar uma casquinha dourada por cima também. Enquanto a frittata tá no forno, eu já vou preparar o arroz de galinha e o ensopado de grão de bico. Eu vou usar a mesma frigideira onde eu refoguei a cebola e o grão de bico aqui pra fazer o arroz de galinha, porque os temperos são bem parecidos. Também vai um pouquinho de açafrão, então não tem nenhum tempero aqui que se tiver ficado um resquício que vai descaracterizar o prato. Mas eu não vou refogar a cebola aqui ainda, eu vou só colocar aqui pra esquentar, onde a gente vai fazer um ensopado de grão de bico. Porque o primeiro passo do arroz de galinha é a gente hidratar um pouco de pão, que vai fazer parte do molho. Usar pão é uma forma de engrossar o molho sem a gente colocar diretamente alguma farinha ou amido de milho. E aí esse pão aqui que eu tô usando é um pãozinho que eu fiz de aveia, mas leva farinha de trigo também. Pode usar qualquer pão. Pega aquele pão que já tá mais duro e tudo mais, que a gente vai hidratar ele aqui. Então eu vou só cortar o pão aqui em pedacinhos, para ele absorver melhor o leite. Vou cobrir com mais ou menos 3/4 de xícara de leite. Vou deixar o pão hidratando e já vou pegar a cebola, que eu vou refogar aqui pro nosso ensopado de grão de bico. Já vou colocar sal, cúrcuma e páprica defumada. E geralmente nesse ensopado vai harissa, que é uma pastinha bem comum ali na África e no Oriente Médio também. Só que não é muito fácil de encontrar e dá pra você fazer em casa, mas leva vários ingredientes. Então aqui eu fiz uma simplificação colocando a cúrcuma e a páprica, que dá um saborzinho maravilhoso. E também já dei essa dica aqui da gente refogar a cebola já com os temperos, que potencializa ainda mais o sabor deles. Já vou colocar o alho. Vai o grão de bico. Agora vai tudo que sobrou aqui do grão de bico. E eu vou colocar aquele caldo que sobrou do cozimento do grão de bico até cobrir aqui. E olha só que legal que aqui a gente já tá usando a água que sobrou do cozimento do grão de bico do frango aqui na própria marmita, porque essa água tá cheia de nutrientes e assim a gente não precisa ficar também guardando isso aqui na geladeira e depois pensar o que vou fazer com isso. A gente já usa tudo e aproveita tudo e assim não tem desperdício. Agora a gente tampa e deixa em fogo médio por uns 15 minutos para tudo apurar o sabor e o grão de bico também vai ficar mais molinho. E podemos passar para o arroz de galinha. Para criar a base do molho, eu vou bater esse pão hidratado no liquidificador. E tem gente que espreme o pão hidratado. Eu coloco tudo até para ficar mais fácil de bater. E aí, para ajudar a bater e diluir um pouco esse molho, porque o pão já engrossa o molho, eu vou colocar o resto do caldo aqui que sobrou. Esse molho costuma levar também um pouquinho de nozes, aqui eu tenho meia xícara, e um pouquinho de parmesão ralado. A base do molho está pronta e a gente vai passar para o refogado. Cebola, sal, cúrcuma
E nessa receita vai também uma pimenta, ou uma pasta de pimenta chamada ají amarillo, que é uma pimenta típica peruana, é daí que vem o nome do prato, ají de galinha. Em vários pratos peruanos eles usam essa pimenta ou essa pasta de pimenta, só que ela não é assim tão fácil de encontrar. E aí eu fui procurar algumas substituições e eu vi que você pode substituir pela habanero ou por essa daqui que é prima da habanero, que é a Scott Bonnet, que já apareceu aqui no canal, pelo menos em 2 vídeos. E tem a amarela e tem a vermelha. Não sei se tem muita diferença de sabor. Eu queria a amarela pra ficar no tema, amarillo, mas não tinha amarela, só tinha essa daqui. Só que como ela é bem picante, e mesmo tirando as sementes, ela ainda fica bem ardida. Então eu vou colocar ela inteira. Eu já fiz isso no outro vídeo aqui, que eu acho que foi o vídeo de arroz e feijão da Jamaica. E aí eu vou colocar ela aqui inteira e vou refogar ela junto, depois eu tiro no final, porque ela vai soltar o sabor, vai soltar um pouquinho da ardência, mas não vai roubar todo o sabor do prato. Vou colocar aqui o alho, o frango desfiado, a mistura que a gente bateu no liquidificador, e agora é só a gente deixar aqui uns minutinhos, mover bem rapidinho mesmo. É só pra ela dar uma apurada no sabor, ela engrossa super rápido por causa do pão. Se você achar que ela tá muito grossa, você pode colocar um pouquinho de água, mas a ideia é que fique uma coisa bem cremosa mesmo. E a minha não tá assim tão amarela, porque a cor veio por causa do açafrão, porque eu não usei a pasta de pimenta. Se você usar o ají amarillo, a pasta de pimenta principalmente, ela vai dar uma cor mais amarelinha. Mas eu não quero colocar mais açafrão, pra não ficar um gosto muito forte também de açafrão. Tá pronto nossa ají de galinha e a pimenta eu tiro na hora de colocar na marmita. Está pronto também o nosso ensopado de grão de bico. A frittata também já saiu do forno, olha só que bonita que ficou. Já dei uma organizada aqui, porque isso também faz parte, quando a gente está cozinhando muita coisa, é legal a gente ir lavando e organizando enquanto as coisas ficam prontas pra gente não se perder. Porque agora só faltam 2 pratos, o frango com brócolis e o chow mein, que é como se fosse o yakisoba chinês, e a gente vai fazer tudo em uma panela só. Depois eu também vou mostrar pra vocês como fazer arepa bem rapidinho, que é pra gente servir com o ají de galinha. Mas isso é opcional, porque se você não quiser fazer, você pode servir com um pãozinho ou com uma tortilha. Mas eu vou começar aqui cortando o brócolis e os cogumelos, que vão no frango com brócolis, que aí depois, enquanto eles estão ali na frigideira, eu corto a cenoura e o repolho, que a gente vai usar no chow mein depois. Os cogumelos eu vou cortar em fatias. Um pouquinho de óleo de gergelim aqui na frigideira. Eu gosto de usar o óleo de gergelim em preparos asiáticos porque ele dá um saborzinho diferente. Mas se não tiver, pode usar azeite sem problema nenhum. Mas também com o preço que tá o azeite, melhor usar o óleo de gergelim, né? E aqui eu tô usando cogumelo, mas é óbvio que você pode substituir por outros vegetais. Aliás, eu sei que cogumelo não é vegetal, tá? Cogumelo faz parte do reino de fungos, então antes que venham me corrigir nos comentários, mas você pode substituir por um vegetal. Cenoura, abobrinha, você pode usar os mesmos vegetais, inclusive, que você vai usar no chow mein, que aqui eu quis fazer diferente. E como o molho da marinada do frango ali com shoyu já é bem salgado e tem bastante sabor, porque eu coloquei gengibre e pimenta, eu nem vou temperar o brócolis com mel. Eu deixo eles darem uma refogada aqui, pegarem uma corzinha. Eu gosto muito de refogar vegetais porque eu acho que eles ficam mais saborosos e com uma textura melhor. Quando a gente cozinha na água, eles ficam muito moles. Mas para o brócolis também não ficar muito duro, eu já dei essa dica aqui. Colocar um pouquinho de água e aí a gente tampa para criar como se fosse um vapor aqui dentro. E aí o brócolis cozinha mais rápido e fica mais macio. Assim você consegue controlar melhor se você gosta realmente dele mais molinho ou se você quer deixar ele mais al dente. Eu particularmente gosto dele um pouquinho mais al dente. E enquanto o brócolis e os cogumelos estão aqui, eu já vou cortar a cenoura e o repolho. Eu poderia ralar tanto a cenoura quanto o repolho, mas eu vou cortar em tiras. E aí o ideal é que sejam tiras mais fininhas para ela cozinhar mais rápido também ali na frigideira. O brócolis já tá macio, ó, bem rapidinho. Vou reservar. E aí aqui na mesma frigideira eu vou dourar o frango. Aí eu vou pegando ele assim com a pinça e vou colocando aqui pra gente deixar a marinada reservada. Vou deixar o frango dourar aqui. Enquanto isso eu já vou separar a marinada, que eu vou usar para o frango com brócolis, que eu vou misturar com um pouquinho de amido de milho para fazer um molho, e a marinada que eu vou usar só para dar uma regada ali no chow mein. E como o frango absorve a marinada, essa é a ideia mesmo, principalmente se você deixar mais tempo, né, de um dia para o outro, essa marinada reduz bastante de volume.
Então eu vou colocar um pouquinho de água, que também vai ajudar a diluir um pouco o sabor do shoyu, que é bem salgado. Mais ou menos meia xícara aqui eu vou reservar para fazer o molho. Vai uma meia colher de sopa de amido. O frango já tá bem douradinho, então eu vou reservar metade. E a gente vai finalizar aqui o frango com brócolis. Então eu vou jogar o brócolis e os cogumelos e a marinada com o amido de milho. E agora a gente vai deixar isso aqui engrossar e formar um molhinho. O molho já engrossou, é bem rapidinho e eu posso reservar. Você pode deixar mais ou menos grosso, eu gosto dele mais grossinho, né, mais cremosinho. Mas quando ele esfria, ele também dá uma engrossada. E aqui na mesma frigideira, vou colocar mais um pouquinho de óleo de gergelim, cebola, a cenoura e o repolho. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz com o brócolis e os cogumelos. Eu deixo isso aqui dar uma dourada. E aí eu coloco um pouquinho de água e tampo. Depois eu vou colocar água e vou cozinhar o macarrão aqui na mesma panela. A cenoura e o repolho já estão macios. Então eu vou colocar mais água, não precisa ser muita água, e vou colocar o famoso macarrão pre-yakisoba que já apareceu algumas vezes aqui no canal, que também é um macarrão instantâneo, ele cozinha em 3 minutos, mas ele não é um miojo, ele é simplesmente um macarrão que cozinha em 3 minutos, então ele é bem prático também. E vou tampar para poder fazer um vapor que vai cozinhar o macarrão. E olha só como o macarrão já cozinhou, só no vapor com pouca água, porque esse macarrão é bem fácil de cozinhar. Então já vou voltar com o frango. Vou jogar aquele molhinho que a gente reservou. Vou misturar tudo. E já tá pronto pra gente servir também. E agora vem o bônus desse vídeo, digamos assim, que é a arepa, que a gente vai usar pra servir com ají de galinha. A arepa é um bolinho de milho típico da Venezuela, mas também consumido em outros países da América Latina. Ele é feito só com farinha de milho, mas é essa farinha de milho especial aqui, que é uma farinha de milho pré-cozida, porque ela fica com mais liga. A gente consegue dar a liga só na farinha de milho com água, muito diferente de um fubá, por exemplo, que você precisaria colocar uma farinha de trigo algo ali, porque só o fubá ele não vai dar a liga, você não vai conseguir modelar o bolinho. Mas se você não encontrar, você consegue fazer também com o fubá, mas aí você vai fazer como se fosse uma polenta. Você vai cozinhar ele ali na frigideira até ele virar uma massa, vai deixar na geladeira e aí você vai conseguir modelar. Mas esse aqui é mais fácil. E é essa farinha também que se usa para fazer tortilha de milho. Quando a gente faz tortilha só de milho sem glúten, é essa farinha aqui. E eu vou fazer 4 arepas, que eu tô pensando em uma refeição para 2 pessoas. Aí vão ser 2 arepas recheadas com o ají de galinha. E aí eu vou servir com uma saladinha. E aí pra isso eu vou usar mais ou menos uma xícara aqui dessa farinha de milho. E aí eu deixei a água esquentando. A gente vai colocando a água bem aos poucos. Normalmente no final é a mesma proporção de farinha pra água. Então se eu coloquei uma xícara, seria uma xícara de água. Mas você tem que ir colocando aos poucos porque ela vai perdendo ponto muito fácil. E toma cuidado porque a gente tá usando água quente, então toma cuidado pra não se queimar. Vai misturando com uma colher. Vou esperar esfriar um pouquinho que ainda tá bem quente. E eu vou começar a misturar com as mãos. Eu gosto muito de arepa porque é uma coisa fácil, a gente vai fazer na frigideira. É uma coisa mais levinha, assim, pra quando a gente às vezes quer um lanchinho. E essa é uma forma diferente da gente comer o ají de galinha. Ainda mais porque o ají de galinha, como eu falei, geralmente a gente serve com arroz e ovo. E aí, como o ovo é uma coisa que você tem que consumir rápido, você teria que consumir 2 dias seguidos, de repente, a mesma coisa. Assim, você usando o ají de galinha servindo de outra forma, você consegue guardar por mais tempo. E a arepa também você pode guardar separada na geladeira, e aí depois você só corta e recheia. E aí, ó, ela dá liga super fácil, olha só. E parece que ela tá grudando um pouquinho na mão, mas conforme você vai trabalhando um pouquinho assim com ela, ó, ela para já de grudar. E aí agora a gente só precisa tirar as bolinhas aqui e fazer um disquinho. E agora a gente leva para uma frigideira com um pouquinho de azeite e deixa dourar dos 2 lados. E aqui está o resultado das nossas marmitas. Refeição para 5 dias da semana para 2 pessoas, almoço e jantar. Mas e agora? Como montar?
Eu sei que tem gente que gosta de montar as marmitas já certinhas, né? Principalmente quem leva pro trabalho, pro colégio, enquanto tem outras pessoas que preferem deixar as coisas separadas e depois ir escolhendo como quer combinar. E eu sei que tem muita gente também que acha que deixar a comida toda junta no mesmo pote ajuda a azedar a comida. Porém, eu já vi especialistas em microbiologia falando que o que mais ajuda a azedar a comida é você pegar o mesmo pote. Imagina, você tem o pote de arroz. Todo dia você vai abrir aquele pote, às vezes mais de uma vez por dia, para pegar aquele arroz, só que ali você já mexeu com a colher, que por mais que esteja limpa, tem bactérias, não é estéril, e aquilo vai ajudando a azedar. Então acho que nesse caso, que a gente está fazendo marmitas para mais dias da semana, o ideal é já deixar a marmita pronta. Se você desconfia da temperatura da sua geladeira, se você acha que ela não vai durar 5 dias, primeiro, come o que é mais perecível primeiro. E você pode congelar. E essas quantidades aqui são o que eu fiz pra cá. Mas aí você pode aumentar ou diminuir. Se você mora sozinho, você vai diminuir essas quantidades. Se tem mais gente na sua casa, você vai aumentar. Então, vou montar as refeições e depois vou dar ideia também de como a gente pode servir. A frittata, no meu caso, não tem muito o que pensar, porque eu já fiz nesse pote que é o tamanho certinho. Então, já vou deixar ela aqui. Na hora de servir, eu corto pra fazer as porções. Fala se isso daqui não é a satisfação do 30+. Comida pronta e organizada na geladeira, só esquentar e comer para 5 dias da semana. E a minha dica extra é sempre tenha folhas, as folhas que você quiser na geladeira, higieniza, seca bem, coloca num pote com papel toalha para ir absorvendo a umidade, que elas vão durar a semana toda, e aí fácil você completa uma refeição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho para gravar, então deixa o like, por favor, que isso me ajuda muito. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de marmita aqui no canal. Podem sugerir o que vocês querem ver em vídeos de marmita aqui no canal. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu fiz ele com muito carinho, pensando em tudo, pra gente otimizar tempo, ingredientes, usando o mínimo de louça possível. Então tudo foi muito pensado. E fazendo um vídeo com 5 marmitas por semana significa que eu não vou mais gravar a semana inteira também. Então também preciso de uma organização, mas realmente eu fiz esse vídeo assim, ó, com muito carinho. Então espero que vocês tenham gostado. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele amigo que fala que fazer marmita demora muito, que é complicado. Manda esse vídeo pra ele, pra ver que em 2 horas você tem marmita para 5 dias da semana. E aí você pode também variar alguns ingredientes, usar o que você tem na geladeira. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.